Paz e graça, povo de Deus, muito prazer. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema e eu quero fazer um convite muito especial para você, tá bom? Para que você se inscreva neste canal, pois todos os dias, através dele, nós temos o nosso devocional. E através desses devocionais, estamos juntos, meditando e examinando as Escrituras, a Palavra de Deus. Para que você não perca nenhum vídeo, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Então já curte, comenta e principalmente compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que elas também recebam a palavra de Deus. Deus abençoe, paz e graça em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Paz e graça, povo de Deus, que o Senhor os abençoe. Muito prazer, sou o pastor Josian, eu faço parte da Igreja Batista Shema e eu quero convidar a todos para estarem meditando na Palavra de Deus juntamente comigo. O nosso devocional é intitulado A Oração na Caverna e está baseado no Salmo 142. Hoje nós vamos ler o versículo de número 2, que tem como subtítulo Derramar e expor nossas queixas e angústias ao Senhor. O título principal do devocional é Oração na Caverna. E hoje vamos examinar o versículo 2. Eu peço que você já abra sua Bíblia. Salmo 142, versículo 2. Somos filhos de Deus e possuímos o Espírito Santo, mas não estamos imunes aos sentimentos e emoções humanas. Render-se ao soberano Deus em oração é uma atitude completamente correta. E é exatamente isso que vamos ver através deste Salmo 142 e, em especial hoje, o versículo 2. Olha o que o Davi falou, ainda não havia assumido a posição de rei. Mesmo que já tivesse recebido a unção, ainda não tinha assumido a posição. Ele estava sendo perseguido, estava numa caverna, e ele ora a Deus, ele clama a Deus, e a Bíblia declara o seguinte: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. As pessoas têm derramado suas queixas, suas preocupações diante de muitos, cada um aconselhando o que acha certo, mesmo que não seja. Enquanto isso, a dúvida e a angústia se apoderam da alma da pessoa, porque muitos falam de suas experiências e nem sempre as suas experiências podem se encaixar ou serem levadas em consideração quando se trata da vida de outra pessoa. Somos pessoas diferentes, enfrentando problemas que aparentemente são bem parecidos, mas envolvem pessoas diferentes, com caráter, personalidade, sensações e emoções diferentes. Então eu não posso criar uma regra. Eu não posso criar uma regra pela minha vida, pelo que eu acho, pelo que eu penso. Por isso que os melhores conselhos não são dados por alguém que se diz experiente. Os melhores conselhos não são dados por alguém que se acha sábio. Os melhores conselhos não são dados por alguém que se acha inteligente. Os melhores conselhos não é somente porque aquela pessoa é sua grande amiga, não é porque aquela pessoa é famosa. Não, os melhores conselhos estão e sempre virão da palavra de Deus. É claro que também ainda há aqueles que expõem toda a sua vida, até mesmo situações muito íntimas e particulares, diante das redes sociais. Porém, não recebem alívio ou direção correta. Enquanto isso, a angústia só aumenta. Nesse mundo de redes sociais, de mídias, as pessoas expõem problemas conjugais, familiares, financeiros, expõem a sua vida, expõem tudo. Não estou aqui entrando na questão e ao ponto de dizer que é errado,
você comentar como foi seu dia, você postar o que você está fazendo, onde você está. Não é sobre isso, não é essa a questão. Não é esse o ponto que eu quero ressaltar aqui. Até porque fazer isso é algo normal, é algo que não há nenhum problema, na maioria das vezes. Mas a questão é, quando a pessoa expõe problemas íntimos, situações íntimas, coisas particulares entre ela e o marido, entre ele e a esposa, entre o casal e os filhos, entre os irmãos, sabe? Problemas pessoais que têm que ser resolvidos e devem ser resolvidos entre si, deve ser resolvido principalmente quando é uma família cristã, em oração, na palavra, com uma boa orientação bíblica, com um bom aconselhamento pastoral. Só que a pessoa expõe, aí começa a destilar ódio, tristeza, mágoa, ressentimento, e às vezes até mesmo diante de outros começa a expor os problemas de forma inconsequente, impensável. Então, gente, calma. Para pensar. A quem você tem lançado e derramado as suas questões, as suas preocupações, a quem você tem exposto as suas angústias. Tenha cuidado. Pare para pensar. Será que realmente é adequado falar isso? Será que realmente é adequado falar isso para aquela pessoa? Será que realmente é adequado você estar conversando com aquela pessoa que não tem o menor entendimento do cristianismo, do evangelho? Será que não seria muito melhor, e também eu sei que é muito melhor, você buscar a orientação da palavra? Se você não domina um assunto, convide o seu pastor para te ajudar nessa situação. Analise o que ele te falou, analise aquilo que a Bíblia diz, porque não é apenas porque o pastor falou. Aquilo que ele fala, aquilo que ele orienta, que tem que estar, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Não pode estar contrário. Não pode ser apenas um pensamento ou uma experiência própria. Um ensino do evangelho. E Davi, ele se entregou, ele entregou a sua alma ao Senhor. E a Bíblia vai citar duas coisas que ele fez. Derramei minha queixa, expus-lhe minha angústia. E esses dois pontos que eu quero tratar com você nesse momento, antes da gente finalizar o nosso devocional e fazermos a nossa oração. Então, vou ler aqui para vocês. Derramei a minha queixa ou a minha preocupação. Ficamos preocupados com o amanhã, com o que pode ou com o que não pode, ou que não vai acontecer. Davi estava preocupado em ser encontrado pelo seu perseguidor. Ele estava fugindo e ele estava muito preocupado em ser encontrado por Saul, pelos soldados de Saul. Ele estava muito inquieto com essa situação. E a sua atitude, em meio à solidão, em meio à angústia, em meio a essa preocupação, foi derramar essa queixa diante do Senhor. Devemos fazer o mesmo. Alguma situação está te preocupando? Alguma situação que possa acontecer ou que talvez não aconteça, pois se acontecer seria algo benéfico para você, porém, se não acontecer, isso vai ser doloroso, prejudicial. Ou seja, se a sua preocupação é se algo vai ou não vai acontecer, se a sua preocupação é com o amanhã, derrame tudo isso em oração, com clamor, com súplica diante de Deus. Segundo ponto, expus-lhe minha angústia. Angústia é uma emoção que está à frente de um acontecimento, uma circunstância ou que ocorre por consequência de lembranças traumáticas. Davi estava angustiado, pois a perseguição já havia começado, ou seja, a angústia é o resultado dessa perseguição. Só que não para por aí. Mais uma vez, ele estava só, humanamente falando, é claro, é bom enfatizar isso. Mais uma vez, Davi estava só, diante de uma situação terrível. Davi
cuidando das ovelhas de seu pai, veio o urso e o leão. Ele estava sozinho. Davi, diante do campo de batalha, diante de Golias, por mais que houvesse centenas de pessoas ali, ninguém iria ajudá-lo, ninguém iria apoiá-lo, ninguém iria enfrentar, até porque era homem contra homem, ou seja, ele estava só diante daquele confronto. E mais uma vez, Davi se encontra só, dessa vez fugindo dentro de uma caverna. Mas há algo incrível em Davi, a consciência e a certeza de que o Senhor, o soberano, o Altíssimo, o Criador, era o seu Deus. Por isso, ele expôs, não como nós, que às vezes expomos a nossa vida para quem não deveríamos. Expomos os nossos traumas do passado, problemas do passado, erros do passado para pessoas que só vão nos atrapalhar, que só querem nos prejudicar, só querem matéria nova para espalhar no meio da igreja ou de onde quer que seja. Por isso, exponha-se diante de Deus. E volto a dizer, se você está na igreja séria, bíblica, se o seu pastor é um pastor sério, bíblico, com ensinamentos genuínos, vale a pena, em certas ocasiões, chamar ele, conversar, pedir uma orientação, pedir um discernimento em uma situação, e com isso, examinar de acordo com a palavra, e se está de acordo, obedecer à instrução divina, à instrução bíblica. Amém? Por isso, Davi buscou o Senhor, porque ele sabia que Deus estava com ele, mesmo que ele, humanamente falando, estivesse só. Para concluir, derramar-se e expor-se ao Senhor é uma atitude de humildade, confiança e dependência. Que sejamos assim. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Aplica-la ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, paz e graça, e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza.